O mistério apagado da história. Eles esconderam isso por séculos. Livros proibidos, textos ocultos, manuscritos apagados da memória da humanidade. A Bíblia que conhecemos hoje não está completa. O livro mais lido do mundo, o texto sagrado que moldou impérios, leis e religiões, foi moldado por mãos humanas. E na formação desse cânon, desse conjunto de livros considerados inspirados, muitos outros textos foram deixados de lado. Alguns foram banidos, outros condenados e muitos simplesmente apagados da história. Mas por quê? O que esses livros diziam de tão perigoso a ponto de serem proibidos? Quem decidiu o que entraria na Bíblia e o que deveria ser esquecido? E que segredos eles escondem até hoje? Prepare-se para mergulhar em uma jornada obscura, onde fé, política, mistério e poder se misturam. Hoje você vai conhecer os livros proibidos da Bíblia. A Bíblia antes de ser Bíblia. Para entendermos por que esses livros foram proibidos, precisamos voltar no tempo. Voltar aos primeiros séculos do cristianismo. Naquela época, não havia uma Bíblia como conhecemos. Havia rolos, pergaminhos, manuscritos espalhados em diferentes comunidades. Cada grupo de cristãos tinha seus próprios textos. Alguns seguiam o Evangelho de Mateus, outros preferiam o de João. Mas muitos usavam também escritos que hoje são desconhecidos da maioria das pessoas. Havia dezenas de evangelhos, cartas atribuídas a apóstolos, apocalipses que falavam do fim do mundo, textos que descreviam a vida de Jesus de formas diferentes. Era um verdadeiro mosaico de crenças, um cristianismo muito mais plural do que imaginamos. Foi só séculos depois, quando o Império Romano começou a adotar o cristianismo como religião oficial, que surgiu a necessidade de organizar esses textos. Era preciso unificar a fé, criar um padrão. E para isso seria necessário escolher quais livros fariam parte da coleção sagrada e quais seriam deixados de fora. E foi aí que começou a grande seleção. O processo de escolha, quem decidiu? O processo de escolha não foi rápido. Levou séculos. Vários concílios aconteceram. Reuniões de líderes da igreja para discutir quais livros eram inspirados por Deus e quais deveriam ser rejeitados. Muitos desses debates foram intensos. Alguns textos eram defendidos por comunidades inteiras. Outros eram acusados de heresia. O critério não era apenas espiritual. Havia também interesses políticos. Livros que poderiam dar poder a grupos diferentes foram eliminados. Textos que não se encaixavam na visão oficial da igreja foram rejeitados. Por fim, formou-se o que chamamos de cânon bíblico, a lista oficial dos livros que compõem a Bíblia. E todos os outros foram chamados de apócrifos. A palavra apócrifo significa oculto, escondido. Livros proibidos, textos apagados da história. Mas muitos sobreviveram, escondidos em cavernas como em Qumran, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, ou guardados em bibliotecas antigas, esquecidos pelo tempo. E esses livros nos contam uma versão diferente da história. O livro de Enoque, Segredos dos Anjos Caídos. Um dos livros proibidos mais fascinantes é o livro de Enoque. Na Bíblia oficial, Enoque é apenas mencionado de passagem, um homem justo que andou com Deus e foi levado ao céu sem conhecer a morte. Mas o livro apócrifo atribuído a ele é muito mais detalhado e também muito mais polêmico. O livro de Enoque fala de anjos chamados vigilantes. Eles desceram à terra, se apaixonaram por mulheres humanas e tiveram filhos com elas. Esses filhos eram gigantes, seres híbridos, conhecidos como Nefilim. Eles eram violentos, poderosos, corromperam a humanidade. E segundo o texto, foi por causa deles que Deus decidiu enviar o dilúvio, para limpar a terra da corrupção trazida pelos anjos caídos e seus descendentes. O livro de Enoque também descreve viagens pelo céu, revelações sobre o juízo final e até nomes de anjos e demônios. Agora imagine, se esse livro estivesse na Bíblia oficial. A visão sobre anjos, sobre o mal, sobre a origem do pecado, seria completamente diferente. Talvez por isso ele foi proibido.
mas nunca esquecido. Hoje, muitas igrejas etíopes ainda consideram o livro de Enoque sagrado, enquanto no Ocidente ele permanece nas sombras. O Evangelho de Maria Madalena, a discípula oculta. Outro texto polêmico é o Evangelho de Maria Madalena. Na Bíblia, Maria Madalena é lembrada como seguidora de Jesus, testemunha da sua ressurreição, mas também alvo de séculos de preconceito. No entanto, no Evangelho apócrifo atribuído a ela, Maria aparece de forma diferente, como uma discípula próxima, alguém que recebia ensinamentos secretos de Jesus. Em alguns trechos, os apóstolos ficam incomodados com sua autoridade. Pedro questiona: por que o mestre falaria com uma mulher e não conosco? Esse detalhe é chocante. Mostra Maria não como simples seguidora, mas como líder espiritual, talvez a discípula mais importante. Mas o cristianismo antigo foi moldado em uma sociedade patriarcal, e um evangelho que dava tanto poder a uma mulher não foi aceito. O evangelho de Maria foi considerado perigoso e, por isso, proibido. O evangelho de Judas, o traidor ou o escolhido. E se Judas não fosse o traidor que sempre acreditamos? E se, na verdade, ele tivesse sido o discípulo mais fiel? É isso que sugere o Evangelho de Judas. Nesse texto, Judas não aparece como vilão. Ele não entrega Jesus por ganância, mas sim, porque foi instruído pelo próprio Mestre. Jesus teria revelado a ele um plano secreto, e Judas, ao entregá-lo, estaria apenas cumprindo sua missão, não como traidor, mas como instrumento de Deus. Esse evangelho muda completamente a narrativa. Transforma o personagem mais odiado da história cristã em alguém essencial para a salvação. Mas aceitar essa visão significaria reescrever a fé inteira. E por isso, o evangelho de Judas foi considerado herético e proibido. Deixe sua opinião nos comentários o que você acha. E deixe seu joinha e se inscreve no canal para mais vídeos.